Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do People Now. Eu sou o Felipe, sou sócio da Mindsight, responsável aqui pela frente de sucesso do cliente. E a gente está com o Lucas e com a Luísa hoje para discutir alguns conteúdos legais aqui conosco. Hoje a gente vai passar por 3 temas que ficaram em alta aí nas últimas semanas e depois a gente vai indicar um conteúdo para vocês. E o primeiro desses temas que a gente vai discutir é sobre a semana de 4 dias de trabalho. Então já tem um tempo que esse assunto tem despertado aí um grande debate entre as empresas, entre o pessoal que trabalha nas organizações, né, como algo que poderia ser visto como um benefício ou eventualmente como algo que não faz tanto sentido na estratégia de cada empresa. E acho que entre esses prós e contras, queria ouvir a opinião de vocês para ver o que a gente pode tirar dessa discussão. Legal. Eu acho que, dentre vários motivos que as empresas estão buscando, estão adotando esse tipo de medida, uns estão apontando para aumento de produtividade, outras empresas estão apontando para redução de custos, então energia elétrica, você pode ter escritórios menores, e de outro lado, a satisfação, o engajamento e saúde, bem-estar do funcionário. Tem empresas que alegam que os 3 motivos são justificativas para adotar esse tipo de medida, que aí você retém funcionários, os principais talentos da empresa. Em contrapartida, tem empresas que não gostam tanto porque fica um pouco mais difícil de você medir a performance, tem dificuldade de medir performance e aí não sabe se vai ter o ganho ou não de produtividade, que é um dos motivos apontados. Outro de organização da empresa, então você deixa livre, você fixa um determinado dia, para as empresas para as pessoas podem variar, então acho que tem uma série de fatores aí na decisão da empresa de adotar ou não essa redução da carga de trabalho, né? Eu acho que até você pontuou sobre a redução da carga de trabalho. Também tem tido um pouco da discussão sobre se esse modelo é de fato a redução da carga de trabalho, se está mudando de uma jornada de 44, 40 para menos horas, você está de fato reduzindo aquele turno, ou se você está redistribuindo ele em torno dos outros dias. Isso também é importante porque isso interfere. Como que as pessoas vão estar sendo, elas já estavam não tão produtivas em 8 horas, elas vão se tornar mais, trabalhando mais tempo, ou realmente o caminho é reduzir? Acho que tem essa parte, como a empresa toma a iniciativa de qual dia e como ela vai fazer isso, se é reduzindo ou não. E também tem o próprio outro lado, que é como que você vai fazer isso. É cabível para todas as áreas da empresa? Tem áreas que você precisa fazer, você precisa de atendimento, você precisa de uma equipe de vendas, porque as outras empresas talvez não estejam nesse modelo ou no mesmo modelo que você. Se você vai fazer escalas, como você vai redistribuir a sua equipe, isso vai ser compreensível para todos, isso vai ser um benefício para algumas áreas, para as outras não, como você vai comunicar isso. Então acho que tem outras pendências da forma de operacionalizar isso que são muito relevantes para que seja de fato comunicado para todo mundo como um benefício, como deve ser ou não. Então acho que essa é uma parte importante. E outra coisa que me chamou bastante atenção nessa discussão é justamente a palavra produtividade presente em todas as discussões. Então, é para aumentar a produtividade. Você sabe mensurar sua produtividade hoje para conseguir comparar se ela aumentou ou não, se ela cai? Eu acho que essa parte me pega bastante para você conseguir tomar uma decisão, sendo que você está baseando um indicador que você não tem certeza se sabe mensurá-lo para conseguir comparar. Sim, eu tenho a impressão de que existe esse aspecto onde a gente associa que quantidade de horas trabalhadas tem a ver com maior produtividade e maior quantidade de trabalho feito, né? E não necessariamente essa associação ela está correta, né? Em alguns casos pode ser que sim, mas em outros, às vezes você alcança uma produtividade maior porque as pessoas ficam com uma tendência de serem mais eficientes dentro daquilo que elas precisam fazer, né? Um ponto que eu achei interessante nessa discussão, pensando no cenário brasileiro, é a facilidade legal que a gente tem para disponibilizar isso para os colaboradores, né? Então, no sentido em que se você reduz essa carga horária, desde que você não esteja falando de uma redução da remuneração dessas pessoas, é algo relativamente tranquilo, né? Não precisa ser negociado com o sindicato, nem nada nesse aspecto, né? Então, acho que, no mínimo, às vezes, para fazer algum teste, dependendo de qual é a estrutura da tua empresa ou das áreas que atuam ali dentro, pode
pode ser interessante, né? Mas com essa ressalva justamente de você poder entender o que você quer com isso. Se é realmente só gerar um benefício de atratividade, se for isso também tudo bem, porque é algo que pode gerar uma atração maior mesmo, né? Ou se também você está olhando para a produtividade desse pessoal enquanto eles estão trabalhando nesse regime. Acho que pegando o ponto que vocês dois trouxeram, eu acho que as empresas que estão dispostas a testar, acho que nem você disse, tem que estar muito claro qual que é o objetivo, o que você está querendo com aquilo para você conseguir acompanhar, como é um teste. Teste envolve você ter alguns parâmetros, né, para validar se o sucesso ou não do projeto. Então, ter muito claro, enfim, quais as métricas, qual o seu objetivo. E também, no caso de produtividade, principalmente, que tem algumas coisas claras, né? Então, acho que fica mais importante as pessoas terem claro quais são os objetivos dela, o que é esperado delas. Então, essa transparência um pouco maior, essa organização, acho que fica um pouco mais relevante, né? Ao mesmo tempo, também, como que você vai medir. Então, acho que esse desenho do projeto, enfim, da política ali de redução ou readequação do horário, acho que tem que ser muito bem desenhado para você conseguir medir ao longo do tempo se você está atingindo seus objetivos esperados ou não, tá? Mas acho que é uma estratégia legal, mas que exige uma organização e um planejamento inicial que é bem relevante para dar certo, né? Para as pessoas, enfim, não ficarem perdidas ou ter aquela simetria do líder, do gestor, achar que a entrega diminuiu, mas na verdade a pessoa só está fazendo o que ela já fazia antes mesmo, só que em menos tempo. Acho que tudo isso é bem relevante. Acho que duas considerações, se alguma empresa for testar isso, que eu acho bem legal, é isso, do próprio objetivo do projeto. Então, se o objetivo é atração, como você vai mensurar que o seu processo seletivo se tornou mais atrativo e para quem? Quem são as pessoas que também estão buscando esse tipo de diferencial? E, por outro lado, se o seu objetivo é aumentar a produtividade da empresa, que pode ser, você quer tornar a empresa mais produtiva e uma das ferramentas que você tem é de reduzir o número de dias de trabalho, também acompanhe com outras ações. A Microsoft mesmo divulgou, quando ela fez esse movimento, ela trouxe acompanhado redução do tempo máximo em reuniões, redução do número de reuniões que uma pessoa pode fazer por semana. Como você vai estar mostrando que tem outras ações sendo feitas para produtividade, que você não vai só realocar tudo que você fazia antes em 5 dias, agora em 4. Então, quais são as outras ações que você vai estar trazendo para a sua equipe que vão, de fato, proporcionar produtividade? Acho que isso é bem relevante. Sim, e em última instância, eu acho que é legal a gente olhar para esse tipo de ideia como sendo um projeto mesmo, né? Não necessariamente é uma decisão que você precisa fazer da água para o vinho, né? De repente agora, com certeza, vai ter uma redução da jornada de todo mundo. E na medida em que você trabalha isso como um projeto, às vezes você consegue também gerar esse sentimento de comprometimento maior da tua força de trabalho, né? Para realmente ter bons resultados com essa estratégia. Então, acho que vale testar, dependendo ali da área que você está atuando e o teu público também, né? Agora, passando por um outro tema, né, que também tem sido bastante comentado aí nas últimas semanas e que é um pouco polêmico, né? Existe um projeto de lei em tramitação que buscaria obrigar, assim, as empresas a divulgarem o salário no anúncio de vagas. Então, toda vez que postasse ali uma posição, divulgar qual que é, no mínimo, a faixa salarial ali que aquele candidato teria caso fosse aprovado no processo. O que vocês acham disso? Eu vou começar. Legal. Enfim, quase como tudo na vida tem os prós e os contras, né? Acho que um benefício pro candidato e até para as empresas em divulgarem é que tem sido muito apontado que o crescimento do não aceite de uma posição quando a empresa apresenta o salário. Então, que o salário é um pouco menor do que a pessoa esperava, dado todo o processo seletivo. E aí, querendo ou não, você teve um
um custo, né, de tempo de recrutamento, tempo das pessoas conversando, fazendo entrevistas, cases, enfim, todo aquele processo que é extenso e que tem um custo para a empresa e para o candidato também, né, que, enfim, eventualmente poderia estar aplicando para outras empresas ou, enfim, já ter declinado anteriormente, né. Então, teoricamente, você deveria ter uma redução, né, dessa simetria, porque as pessoas que já não estão interessadas deveriam declinar anteriormente, aí você foca nas pessoas que de fato teriam interesse naquela posição por aquele valor. Em compensação, tem outros fatores que é difícil, né? Então, às vezes, você é uma empresa que olha, aqui como na Mindsight mesmo, que a gente olha para a pessoa, então, dado a trajetória dela, os conhecimentos que ela já tem, você pode pagar um pouco mais ou um pouco menos para ela, dado as coisas que ela já fez, ou quão adequado ela para a posição que você está imaginando. Na verdade, você nem olha para a posição, né? Você faz o processo seletivo focado na pessoa. E aí é difícil você botar uma faixa salarial ou colocar um valor para isso, porque, enfim, você vai meio que pegando na entrevista, né? Então você pode delimitar muito e aí fica difícil desse tipo de processo seletivo um pouco mais aberto de acontecer, né? Bom, acho que até isso que você comentou de você vai pegando na entrevista é bem relevante. Talvez a maior preocupação em adiantar essa informação é você reduzir o custo de todas as partes. Tanto do candidato, que está ali investindo o tempo dele naquela possibilidade de emprego e tudo mais, e ele quer, só vou continuar nesse processo e faz sentido para mim. Talvez saber lá no final e saber só no momento de aceitar ou não uma proposta seja realmente oneroso para todo mundo que está envolvido. Mas talvez se as empresas conseguissem adiantar o máximo possível, então, quando eu já consigo dar essa informação e eu posso compartilhar ela com o candidato, né? Será que você não consegue na hora de publicar a vaga, porque ela é focada na pessoa, mas você consegue compartilhar essa informação depois de uma primeira entrevista, falando sobre a faixa em que você está enxergando aquilo e como você pode trabalhar? Talvez existam outras alternativas também no meio do caminho, que não é na hora da vaga, que você não sabe com quem você está falando e nem só no final, quando vai de fato fazer a proposta. Eu não tenho uma opinião super formada em relação a essa possibilidade desse projeto de lei, né? Eu acho que, assim, é senso comum que remuneração, salários são pontos muito sensíveis, então não é uma informação que você abre tão tranquilamente para todas as pessoas, porque pode gerar muita comparação, e isso impacta o clima organizacional como um todo, né? No sentido de algumas pessoas, às vezes, poderem achar que não estão tendo a remuneração justa pelo que exercem, em comparação com outros cargos, enfim. Só que existem muitos outros fatores que também impactam essa decisão sobre qual que é a remuneração de cada cargo, né? A gente considera a demanda por esses profissionais, a oferta que existe deles também, a quantidade de conhecimento específico, enfim. Então, tem aí alguns fatores que vão determinar se uma remuneração vai ser mais alta ou mais baixa que a outra, né? E levando tudo isso em consideração, eu penso assim, quando a gente olha para posições de entrada, às vezes pode ser interessante você ter setado ali qual que é a tua faixa salarial de início na empresa, porque gera um interesse para novos candidatos, né? Pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, se sentirem atraídas pela tua organização. Então a gente vê que até é comum em programas trainee, programas de estágio, você dar uma ideia de quanto que seria a remuneração inicial desse candidato, né, da pessoa que for entrar. Mas quando a gente começa a olhar para posições mais seniores, aí acho que pode ficar um pouco delicado, né? Porque se você abre essa informação para um candidato, você também está abrindo essa informação para todas as pessoas que trabalham na empresa e para as outras empresas que também concorrem no mesmo segmento. Então, isso pode gerar um atrito que eu considero que não é tão legal. Mas, por outro lado, tem um outro ponto que eu estava pensando aqui, né? Sobre como a gente ainda observa muita discrepância salarial entre gêneros diferentes, raças diferentes, né? Origem social, enfim. Como esses fatores mais subjetivos também impactam numa proposta que um candidato recebe. Eventualmente, se você deixa mais claro qual que é o salário, né? Você evita esse gap entre pessoas que partem de condições diferentes, né? Não tenho opinião formada, mas acho que, pelo menos para cargos de entrada, é algo que pode ser interessante você transparecer para o mercado. Sim.
Acho que como uma iniciativa é realmente muito relevante. Acho que a gente não espera normalmente que isso venha direto de um projeto de lei. Sim. Eu acho que isso foi muito inovador como processo, assim. Normalmente a gente vê o movimento, primeiro nas empresas, decidindo por uma determinada política ou por uma outra política, e a gente já viu isso chegando no momento de tramitação de fato como lei. Eu acho que isso é muito legal para a gente acompanhar como que essas decisões estão sendo tomadas, qual a relevância. Justamente, um dos argumentos desse projeto, né, como motivação, é você conseguir regular melhor o mercado, você proteger os indivíduos. Com certeza essa parte de diversidade seria muito mais impactada com esse tipo de iniciativa. Então, acho que esse início dessa discussão, toda a lei, por ter provocado isso no mercado, já gerou bastante resultado positivo. Concordo, acho que o fato de ser um projeto de lei vai exigir muita reflexão das empresas de como elas vão fazer isso agora, né? Até pelos pontos que a gente comentou, que você trouxe, Fê, de como você vai trabalhar isso internamente, de você dar mais transparência ao processo e evitar subjetividades, então todos esses benefícios que traz, mas com os pontos negativos que a gente trouxe, então como que as empresas vão se adequar a isso. Acho que a gente deve falar bastante disso ao longo, e acho que vai ganhar uma força que já tinha, né, no debate, mas que agora com o projeto de lei vai ficar bem mais forte. Acho que grandes empresas vão ter que olhar isso com um pouco mais de carinho. E acho que só antes da gente mudar para um próximo tópico, acho que é legal comentar que essa discussão não é só sobre candidatos externos, né? Ela pode ter esse início, a proposta é justamente sobre isso, mas é muito importante tudo que o Fê comentou. E como que a sua transparência em relação à progressão de carreira interna, a como a pessoa vai crescer e as perspectivas que ela tem ali dentro, quais são os valores de promoção, de aumento que cada um recebe, porque isso pode não estar explícito, mas está diretamente relacionado com a visibilidade que você vai ter sobre a política salarial da empresa. Então, não é uma coisa de impacto só em recrutamento e seleção, é também na gestão de talentos, e eu acho que é legal todo mundo ficar de olho aberto, assim. Boa. Com certeza, assim, sabendo que está tramitando como um projeto de lei, essa discussão vai começar a ficar mais forte dentro das empresas, né? Mas eu tenho um palpite de que do lado do empregador não vai ser algo tão favorável, né? A princípio as empresas acho que não vão topar tanto fazer uma divulgação tão aberta, principalmente quando a gente olha para todos os cargos. Mas a gente está falando do candidato também, né? Isso puxa um pouco outro tema que a gente separou aqui para conversar, que é o que o candidato espera de um processo seletivo, olhando aí algumas pesquisas que a gente fez e também o que a gente tem acompanhado muito nos Estados Unidos, como um todo, né? Basicamente tem dois pontos que parecem ser muito relevantes ali para um candidato, que a gente viu nessa pesquisa externa e que a gente vai confrontar com o que a gente pesquisou aqui com os candidatos da Mindsight, né? Ou melhor, candidatos que passaram pelos testes da Mindsight em algum momento. E um ponto em comum entre esses dois grupos é o fato de você ter uma espera muito longa para receber um feedback, ou às vezes a ausência de feedback, né? Então, são pontos que a gente vira e mexe e traz aqui para discussão, né? E que parecem ser simples, mas ao mesmo tempo ainda são poucas empresas que praticam essa assertividade de você fechar a comunicação final com o candidato ali, independentemente do processo que seja e do tempo que tenha passado. Então esse é um ponto que a gente pode aprofundar um pouco mais. E justamente tem um ponto que é o candidato, muitas vezes ele se interessa em saber a remuneração ali daquela posição, até para entender se ele vai se candidatar ou não. Então quando a gente olhou para essa pesquisa externa, considerando candidatos nos Estados Unidos, isso surgiu como um ponto relevante. Quando a gente olhou para a nossa pesquisa, que foi feita aqui, apareceu entre um dos pontos importantes, mas não foi o mais explícito, né? Acho que o mais importante ali que foi reforçado pelos candidatos era o fato de ter um feedback mesmo de cada processo. Enfim, o que vocês acham? Posso começar comentando essa? Eu acho que, de novo, a gente voltou para o momento do tempo dedicado àquilo e meio que você, como candidato, espera um retorno sobre esse investimento que você está fazendo. Então, exige desde o tempo, de fato, seja aplicado em testes e você quer saber um pouco mais sobre qual foi o seu resultado naquele teste, desde o tempo em que você, de fato, passa comunicando para a empresa ou simplesmente esperando um resultado, esperando uma comunicação. Então, acho que essa é uma parte bem legal que foi discutida na pesquisa,
pesquisa sobre a angústia que causa você ficar tanto tempo investindo tempo ali e não tendo um retorno. E até trouxe que a tecnologia está ajudando nesse processo de uma forma geral, que é como a implementação de chatbots ou de outras ferramentas de comunicação automatizadas, que às vezes trazem uma desumanização no argumento de algumas pessoas. Na verdade, elas estão diminuindo a ansiedade das pessoas porque elas trazem um retorno muito mais ágil, um retorno para todas as pessoas. Isso facilita que você ou siga a sua vida e vá para um outro processo e tire um pouco dessa ansiedade, ou de fato continue e você vê que aquilo, de alguma forma, você pelo menos está sendo comunicado, você recebe um feedback, você está entendendo o que está acontecendo com você nesse processo. Então, como a tecnologia também pode estar atendendo algumas dores dos candidatos ali. É tempo e transparência, né? No fundo, o candidato tá ali porque ele quer o emprego, né? E quando ele não tem a resposta, ele acha que ainda está concorrendo e muitas vezes já foi eliminado há bastante tempo, enfim, e está contando com aquilo. E as empresas também acabam se perdendo. Quando você olha para os processos internos das empresas, muitas vezes vai mandar e-mail para candidato que se candidatou há 2 anos atrás. A pessoa já está em outra empresa, já mudou de emprego em alguns casos. E acho que esse ponto da tecnologia aliado ao processo de transparência, eu acho que é bom. Acho que você ter critérios claros de aprovação, principalmente na entrada, né, no topo do funil da candidatura, é que muitas vezes você não consegue olhar para todos os currículos, você não consegue olhar para os resultados de todo mundo, você não consegue olhar para todas as informações que foram incluídas ali. Você ter critérios claros que te permitam já fazer um filtro inicial é muito relevante para você conseguir dar o feedback para todo mundo, né? Você garantir que todo mundo está tendo sua resposta. E acho que mais grave é quando as pessoas avançam no processo seletivo e não tem resposta. Aí acho que esse é o pior dos mundos, né? Porque você teve o custo de todos os lados, você tem aí um aumento da expectativa do candidato, e aí ele não tem resposta nenhuma. Então, acho que esse caso é bem difícil. Aí a tecnologia talvez não tenha tanto impacto. Talvez a tecnologia mais de automatização de processo. Então, eventualmente, dentro do sistema em que você mude o status e você ao atualizar o status do candidato, você já faz uma comunicação ali, um envio de e-mail que seja padronizado. Se você não consegue dar um feedback um pouco mais personalizado para todo mundo, ou quando você não quer abrir para isso porque aí você fica na mão de pessoas darem um feedback, né? Então acho que como empresa, olhando, enfim, sendo como uma pessoa de RH, eu olharia para o processo como um todo, olharia os pontos de contato que você tem com o candidato em cada uma das etapas, o que é possível você automatizar via processo, automatizar via sistema, e em quais momentos você quer ter um contato um pouco mais próximo com o candidato, e que aí meios de você garantir a resposta do candidato. E aí o outro ponto enfim, a parte de transparência aí voltado para salário. Acho que tirando o projeto de lei, né, e aqui deixando um pouco mais aberto para a empresa, eu acho que o ponto que ela trouxe de se você não quer deixar explícito já de entrada o salário, porque seu processo seletivo é um pouco mais aberto, mas é importante que ao longo do processo seletivo você já dê indícios de onde a pessoa está alocada. Então, se você está vendo a pessoa como uma pessoa que já tem uma trajetória maior, mais sênior, que tem os conhecimentos que você deseja para posições mais avançadas, ou se você está enxergando ela como uma pessoa mais de entrada, e aí o que isso significa em termos de salário, eu acho que é bom para alinhamento de expectativas. Boa, perfeito. Eu acho que desses 2 pontos que vocês trouxeram, né, tem muito a questão de identificar os critérios de aprovação e reprovação e garantir com que esses critérios sejam comunicados através de uma tecnologia que é automatizada, né? Então, acho que muitas vezes a gente pensa na reprovação de um candidato como algo muito individualizado, para também não cair naquela falácia de mandar um recado idêntico para todos eles, né? Mas, por outro lado, se você consegue mandar um recado estruturado, mesmo que ele seja parecido para todos os candidatos,
explicando o porquê que aquela pessoa não foi aprovada. Ainda que seja que a vaga foi congelada, ou que, enfim, teve uma realocação interna. Isso já é melhor do que não ter resposta alguma, né? Então, vale a pena ter um esforço ali em aparar essas arestas, né? Porque no final do dia a experiência do candidato impacta muito a experiência que a pessoa tem com a marca da empresa, né? Inclusive como cliente, como consumidora. Então, acho que são pontos importantes para a gente levar em consideração. E aí, caminhando agora para o final, então, do nosso episódio de hoje, vou recomendar um conteúdo para vocês. É um artigo que vocês podem acessar no link aqui embaixo. Recentemente, a gente tem trabalhado muito, pesquisado muito sobre a parte de skills e habilidades. Então, tem se falado bastante sobre competências, né, e como elas são desenhadas dentro do mundo de trabalho, para você garantir que cada um dos teus profissionais esteja alocado com as atividades que realmente combinam com o que mais a pessoa tem potencial para entregar. E esse artigo que a gente está comentando aqui, ele fala sobre upskilling e reskilling num momento em que a gente vivencia a indústria 4.0, né, que é justamente essa indústria de automação, de aplicação de inteligência artificial, de olhar para computação quântica, para 5G, 6G, internet das coisas, enfim, que é um momento que a gente tem vivenciado historicamente, né, de transição, e nesse momento de transição também a gente vivencia uma mudança de paradigma na força de trabalho. Então, olhar para as competências necessárias, né, para até pautar esse gap de habilidades digitais, se mostra como uma coisa muito relevante para você se diferenciar como uma vantagem competitiva aí no mercado. E o RH tem que estar ligado nisso também quando for buscar novos candidatos ou quando for alocar as pessoas internas para desempenhar cada função. Então, depois contem pra gente o que acharam. É um prazer estar aqui com vocês. Curtem, comentem e a gente vai se falando. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Até mais.